eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Vai ser proveitoso começar a gente lendo aqui em Gálatas, capítulo 3, porque Gálatas são judeus convertidos, hebreus também, e o mesmo problema. Os Gálatas estavam se deixando seduzir pelos judaizantes, e em Hebreus também tinha alguns que nem estavam querendo congregar mais, querendo voltar sob o domínio da lei. Mesma coisa. Então o Espírito Santo trabalhando para tirar eles de lá e vir para a verdade. Amém? Em nome de Jesus. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Pode ler. Só presta atenção, fica atento, quantas vezes fala da fé. Amém? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glória a Deus. Que o Senhor ilumine mais o nosso entendimento. Eu preciso, amém? Enxergar melhor o reino de cima, em nome de Jesus. E pede ao Senhor para que Ele socorra também. Amém? Pela fé, a promessa pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Antes que a fé viesse, que fé é essa? Salvadora, transformadora, que encerra toda a velha vida, a velha ordem, o Antigo Testamento. Amém? Por isso que Hebreus começa, o Espírito Santo falando para eles, no passado, para mostrar que hoje tem algo muito melhor. Amém? Quem é esse algo melhor, hein? Jesus. E não precisa, tu vê que o Espírito Santo usa o autor para afirmar que Deus tem falado. Amém? Prestou atenção? Então, como é fácil a gente começar a conversar aí fora durante o dia e só no engano, irmãos. E quando nós falamos assim, pô, o pastor falou, bem que o pastor disse, bem que o pastor falou, não é esse papo aí na rua. Mas o Espírito Santo, o livro de Hebreus, nós nem sabemos quem foi o autor. Mas ele diz assim, quem escreveu diz assim, para mim foi o Espírito Santo. Amém? Diz assim, havendo Deus antigamente falado, então ele só quer afirmar que isso foi certo. Amém? Deus tem falado. Amém? Isso parece simples, não parece? Mas eles aqui entenderam muito bem o que estava se falando aqui, porque eles estavam acostumados com as visões, com os sonhos, com os anjos, pelos profetas. Então eles entenderam a mensagem. Amém? Então quando falou isso aqui para eles, foram 1500 anos antes de chegar Jesus, que Deus sempre falou com eles. Amém? Pessoas em momentos diferentes, culturas diferentes, tudo diferente, mas falaram, Deus falou. Amém? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes falou muitas vezes, e de muitas maneiras. Apareceu na sarça ardente, de muitas maneiras, através de anjos,
Amém? Sonhos. Aí é em nome de Jesus, mas lembre-se, hoje querem até trazer isso para cá. Não querem a palavra, quer revelar um sonho. Amém? Mas lembre-se que lá foi imperfeito. Não salvou ninguém. Não justificou ninguém. Mas querem ficar lá. Amém? Aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho. Amém? Lembre-se como é que Deus falou através deles. Mas o Espírito Santo usa o escritor para falar nesses últimos dias. Falou nesses últimos dias pelo Filho. Muda tudo. Amém? Amém ou não amém? Então, desde já, sempre será inútil se eu for ler a Bíblia e não crer plenamente que é Deus falando comigo. Sempre será inútil nós nos reunirmos e sair daqui não ter a certeza e nem ter a certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Usando alguém. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou, nós só falamos aquilo que o Espírito nos ensina. Amém? Então, em nome de Jesus, tu vê que são poucos, pode perceber, são poucos que estão preocupados com isso. Deixar o Espírito falar. Amém? E com isso a gente já vai se libertando do engano, amém? Então, a revelação pelo Filho é o que toda a humanidade precisava, em nome de Jesus. Por quê? Havia uma imperfeição lá, não salvou ninguém, não justificou ninguém, porque a fé salvadora, nós lemos aqui, não tinha chegado. A fé no Filho, que é a fé que salva. Amém? Só que eles estavam saindo disso aqui, esquecendo do que o Cristo tinha feito lá na cruz. Então, esse mesmo nos falou pelo Filho. Então, o Espírito Santo está levando eles a quê também? O que eles entenderem? Aquele homem que andou no meio de vocês, aqui na terra, era o mesmo que criou vocês e criou a gente. Amém? Prestou atenção? O homem que andou aqui na terra, o Filho, é o mesmo que nos criou e criou todas as coisas. Amém? Porque lá assim diz o Senhor estava presente falando. Deus falava por intermédio dos homens. Agora o próprio Deus encarnado aqui na terra, falando com eles. Amém? Então não há outro nome para nós podermos ser salvos. É o Filho, amém? Amém ou não amém? E a Bíblia continua, nesses últimos dias pelo Filho, a quem? O que acontece? Quem é esse Filho? A quem constituiu o herdeiro de tudo. Não teve ninguém mais que ocorreu isso aqui. Herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Por quem também fez o mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, não é isso? Nele e para Ele. Sem Ele, nada existiria. E está confirmando aqui, o mesmo Espírito que falou isso em Colossenses, fala isso no livro aos Hebreus, porque é o mesmo Espírito, o qual constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, toda a luz de Deus, o brilho de Deus, a santidade de Deus, estava em Cristo Jesus. Mas ninguém ocorreu isso. Amém? O resplendor da sua glória é a expressa imagem da sua pessoa. Quem quiser conhecer Deus, só conhecer Jesus. Era, como diz em Filipenses, aprove a Deus, quis Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Toda a glória de Deus estava em Jesus. Amém? O que é que você sente por isso? Amém? Estamos falando do nosso Salvador. O que Ele fez para salvar todos nós? A mesma essência do Pai.
a mesma. Tudo que Deus tem e é, estava em Cristo e continua. Amém? Por si mesma, a purificação, pessoas sustentando todas as coisas, quem? Jesus, sustentando todas as coisas, em toda a era, os tempos todos que nós passamos, presta atenção, Jesus sustenta tudo ativamente, não de forma engessada. Todo movimento, em todas as eras, estava o Senhor sustentando todas as coisas, eu aprendi isso. Amém? Ele é o Senhor da história, nunca abandonou, nunca, Ele é soberano. Amém? Tanto mais excelente, havendo feito por si mesmo, sustentando como? Todas as coisas, pela palavra do seu poder. Prestou atenção? Pela palavra do seu poder. Lá quando começou tudo, não daquele jeito lá. Ele falou assim, ó, haja luz e houve luz. Ele falou, haja e houve. Não, aqui sustentando, a ideia é em toda a história. Então quem disse lá, haja luz, continua mantendo a luz. Quando as coisas estão de pé aí, porque Ele criou e sustenta até hoje todas as coisas. Amém? Glória, pela palavra do seu poder, haja, ouve. E continua isso até hoje. Amém? O autor está querendo mostrar que Jesus é melhor do que toda a cerimônia do Antigo Testamento. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a tudo. Amém? É isso que o autor quer colocar na cabeça dos ouvintes, que estão caindo para o lado errado de novo. Amém, irmão? Então eu faço aplicação para nossas vidas. É um local onde nós não devemos nos encontrar, o Espírito querendo tirar a gente. Para trazer para quem? Para o Senhor Jesus, amém? Então toda a glória, esse Jesus que está sendo revelado aqui para nós. A palavra que criou, veja bem, a palavra que criou, que nós falamos, é a palavra que sustenta. A palavra que criou é a palavra que sustenta, a palavra do seu poder. Jesus é o verbo encarnado, é a palavra. Amém? O que criou é o que sustenta. Nós nascemos de Deus. O cristão que nasceu de Deus. Quem nasce de Deus, Deus criou e sustenta. Amém? E a Bíblia diz isso, que Deus alimenta o seu corpo, a igreja. Assim como ninguém maltrata o corpo e alimenta para se manter de pé, a Bíblia diz assim é Cristo com sua igreja. Ele criou e sustenta. Amém? E o que está acontecendo conosco, irmão? Amém? Se criou, quem criou, sustenta. Com a palavra do seu poder, purificando, limpando. Amém? E é o que diz o texto depois. A palavra do seu poder, o que ele fez? Havendo feito por si mesmo, ele que se entregou, ele que derramou o sangue dele, por si mesmo, a purificação dos nossos pecados. Amém? A purificação dos nossos pecados. Lembre-se, ele morreu pelos nossos pecados. A purificação, a limpeza da nossa alma. E depois que fez essa obra espetacular, aqueles que creram nele pela fé, ele fez essa obra e a Bíblia diz, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Viu quem? Fez a obra, é revelado quem ele é, o que ele fez, o que ele faz, e agora assentou-se à destra da majestade. Quem fez isso na história? Assentou à destra da majestade? O Filho. E tomou posse de toda a glória que ele sempre teve. Amém? Quem assentou à destra é à direita. Posição de poder, autoridade. O Deus Pai, está tudo em tuas mãos. Herdeiro de tudo. Amém? Isso é lindo ou não?
A purificação. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 7. Glória a Deus. Presta atenção, pela fé, o Senhor me purificou. Purificar é limpar dos nossos pecados. Amém, irmão? Não subjetivo, objetivo. Pela fé ocorre isso na nossa alma. A partir do 15, diz assim, ó. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Amém, irmão? Prestou atenção, não é o que? É o que sai. Amém? Prestou atenção, irmão? O que é manifestado é o que contamina, não é o que sai, não é o que entra. Palavra do Criador. Nada há fora do homem que entra nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, irmão? Que ouça essa verdade. Que ouça quem tem ouvido, dê atenção no que está sendo dito. Não basta só ouvir, tem que entender, compreender o que o Senhor tem falado conosco, amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse, assim também vós estáis sem entendimento, não entendeu? Amém? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração. Não entra no seu coração. Entra. Quem é que come aqui o pão e entra no homem invisível? Não. É isso que o Senhor está falando. Amém? Porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Por quê? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Amém? Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tem até loucura aqui. Amém, irmão? Quando sai isso é manifestado. Então entenda. Com discernimento espiritual, acredite. Tem homens na terra que vê se está vendo uma loucura, que vê que está vindo um engano, uma blasfêmia, uma mentira. Não tem como enganar, porque se manifestou, é revelado onde está o coração, vai revelar que é avarento, ou se é idólatra, vai revelar se ama mais o mundo do que Jesus. Não tem como enganar, é daqui de dentro que sai. Amém? Dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Quando sai isso, tu fica mais sujo. Prestou atenção? Contamina. Contaminar o quê? O que é contaminar? Prestou atenção? Então não tem como. Com a prática da justiça, mais pureza. A prática do pecado, mais sujeira. Amém? Aí eu aprendi aqui que ele purificou aqueles que passou a crer nele, limpou dessas sujeiras aqui. Amém? E purificou e assentou à destra do Pai para continuar a obra de santificação na alma. Para quê? Para essas pragas aqui da velha criatura não ser manifestada mais. Porque os pecados são perdoados e o poder do pecado com a presença dele é aniquilada. A promessa
Pela fé, sabe qual é? Pela fé em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós lemos aqui. Pela fé em Jesus, nós recebemos a promessa, o Espírito. Enquanto é menino, não tem como herdar as bênçãos do Pai. E a Bíblia fala, nós éramos meninos, éramos herdeiros, mas tinha tutores para nos guiarmos. Amém? Para nos guiarmos, nos orientar. Mas chegamos à idade adulta, já recebemos, o Pai já deu a bênção. Nós herdamos as promessas, que veio com a presença do Espírito, pela fé em Jesus, irmão. A grande promessa, a grande bênção para qualquer ser humano na terra, é pela fé em Jesus, receber o Espírito Santo da promessa. É com a presença do Espírito que tudo passa a acontecer de acordo com as Sagradas Escrituras, porque essa foi a obra do Criador, amém? Então, em nome de Jesus, para desfrutar o que a Bíblia diz, para desfrutar da santidade do Senhor, para nós sermos participantes de Cristo, amém? E a Bíblia é tremenda, irmão. Quantas vezes nós vamos falar aqui, que dizem, e muitos aceitam, e até aqui pode viver, não essa verdade que é dita aqui, mas viver a verdade que outros falam. Os homens falam que mesmo em Cristo, nós continuamos sendo pecadores, é isso que a Bíblia diz? Abre a palavra aí no capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreus. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso. O Espírito Santo falando. Eu prefiro dar ouvido ao Espírito Santo. Então, se tu não se enquadra aqui. Pai, em nome de Jesus, se nós morrermos hoje, morrer para morar com Ele. E o Espírito Santo está falando aqui. Pelo que? Irmãos santos. Irmãos? É isso que está falando? O Espírito Santo está falando. Pelo que? Irmãos santos, participantes da vocação celestial. Amém? Irmãos santos, participantes da vocação celestial. Não é da terra, não. Participantes da vida eterna. Participantes da eternidade. Participantes da glória eterna. Da nova vida. Da vida invisível. Da presença do Espírito celestial. Que a Bíblia diz, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, do Filho do seu amor. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então é participante, convive, participa. O que reina na vida desses santos é a vida de cima. Essa é a vocação, amém? Vocação celestial. Vocação é o quê? Somos vocação. O nosso chamado é para isso, participar da vida futura aqui. Amém? Irmãos santos. Aí eu fico, ninguém nem quer me chamar de irmão, ninguém quer falar comigo, ninguém me procura, e aqui o Espírito Santo chamou de irmãos santos. Irmãos santos para diferenciar de irmãos carnais. Irmãos santos que nasceram de Deus. Irmãos santos que vivem o Evangelho. Amém? Amém ou não amém? Considerai a quem? Que está escrito aí. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo. Por que apóstolo? Foi enviado. Amém? Chama Jesus, dá o mesmo título depois que ele deu para os apóstolos. Jesus, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é tudo. Amém? Ele é o mediador, o sacerdote da nossa confissão, da nossa fé, sendo fiel àquilo que os constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa,
como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Meu irmão, é Jesus. A chave para o sucesso, das vitórias, tudo que está relacionado à nova vida e sendo vivida, Jesus. A qual casa somos nós. Ele criou, Ele sustenta, Ele mora dentro, através da presença do Espírito Santo. Amém, irmão? Somos puros, purificados, somos puros. É como a Bíblia vê. Em Cristo tudo acontece na minha vida, porque eu já fui purificado e Ele veio morar dentro. Então o mundo invisível, para essa vocação celestial, estamos sendo, como diz 1 Pedro, como é que o Espírito fala a mesma coisa, vocação celestial, vai para 1 Pedro, estamos sendo edificados, casa espiritual, porque a vocação é celestial. Então o que tem que reinar em nossas vidas, com atitudes e palavras, é o mundo invisível guiar todos nós, porque a promessa se cumpriu pela fé. Até que a fé viesse, a fé chegou. Quando a fé chega, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e o firme fundamento das coisas que não, é a prova das coisas que não se veem. É a prova, a fé é a prova das coisas que não se veem. Pela fé eu vejo, ocorre na minha vida o que ninguém vê. Mas pela fé vê. É a prova. Como é que eu vou provar se algo existe? O invisível passa a existir pela fé, porque não andamos mais por vista, e sim pela fé. A fé em quem? Em Jesus. E a Bíblia diz que nós recebemos, preste atenção, pela fé nós recebemos, em Gálatas diz, que nós recebemos o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo, a Bíblia diz que é o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito que governou Jesus na terra. Esse mesmo Espírito, porque aí a Bíblia diz assim, se sois herdeiros, são herdeiros de Deus agora não é mais servo, Ele nos olha como filho, e se sois filhos, são herdeiros de Deus, amém? E porque sois filhos, olha o que diz a Bíblia, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? O Filho, quando o Espírito Santo esquadrinha e vê alguém que se tornou filho, Deus envia o Espírito de seu Filho para habitar ali. E vai clamar, sabe o que significa depois dessa presença? Vai clamar, Abba, Pai. Intimidade. Fala, ele ouve, e em Cristo Jesus atende. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Como diz as Escrituras. Presta bem atenção como o Espírito que opera aí está levando os irmãos, levando as pessoas para onde? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem nos levado aqui para Cristo. Para considerar a Cristo, considerar presta atenção no que Ele fez. Presta atenção, considerar quem? Prestar atenção em Jesus. Atentar para tudo que Ele fez, faz, o que Ele passou por nós, o que a graça só chegou por causa dEle, o poder se arrepender, graças à obra dEle na cruz. Tudo considerai a Jesus Cristo, mais ninguém. É olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, meditar na obra que Ele fez para remir os pecadores, que somos nós. Amém? E depois, tendo feito tudo isso, a Bíblia diz, fica firme, fortalecei-vos na graça.
em nome de Jesus. Esse é o conselho do Espírito para nossas vidas. Amém, irmão? Ó, Deus tem falado, falou de várias maneiras, mas agora tem falado pelo Filho. Não tem mais oportunidade. A oportunidade, a última, é o Filho, ele ainda continua dando a toda a humanidade. Amém? Então tem que apresentar quem? O Espírito Santo vai apresentar Jesus, que continua. Nos últimos dias, ele tem falado pelo Filho. O Espírito, a obra dele é glorificar o Filho. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus.